Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de análise combinatória, a gente vai tentar desenvolver uma ideia um pouco além de simplesmente usar a fórmula. A gente vai utilizar a fórmula também, mas a gente vai tentar desenvolver uma ideia um pouquinho a mais, beleza? Só para dar digamos assim, uma significada nessa parte da matéria. Então aqui nós temos a seguinte questão, que é bem comum ela, tá? Quantos números de 5 algarismos distintos formamos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Algarismos, turma, são símbolos que nós utilizamos para formar nossos números. Então, o número pode ter ali 1, 2, 3, 4, né? Pode ter vários algarismos, mas os nossos algarismos são só esses 10, esses 9 mais o 0, né? 10 algarismos, beleza? Então, a ideia é a seguinte. Eu preciso de formar esse número, beleza? E aí, turma, ele vai ter ali as dezenas de milhares, unidade de milhares, centena, dezena e unidade, ok? Suponhamos, tá? Suponhamos que você queira escolher o número ali para a primeira ordem da esquerda, né? Dezena de milhar. Você teria, pessoal, 9 possibilidades, que poderia ser o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, vamos criar uma hipótese de que você escolheu o 5, beleza? Então, você foi lá, escolheu o número 5, e aí você precisa escolher o número das unidades de milhar. Vocês concordam comigo que você não mais, né, digamos assim, pode escolher o 5, já que o número é formado por algarismos diferentes? Então, você passa a ter 8 possibilidades, beleza? E se você, por um acaso, só um acaso, tá, turma? Só uma hipótese, você escolhe aqui o número 9, então vamos lá. Você já usou o 5, você já usou o 9. Quando você for escolher o número das centenas, você passa a ter 7 possibilidades só. Porque você não pode usar o 5, você não pode usar o 9, porque eles já foram utilizados anteriormente. E aí, né, suponhamos que você escolha o 4. Quando for as dezenas, que é o quarto número a ser escolhido, você só tem 6 possibilidades, porque 5 não pode, 9 não pode, o 4 não pode, e aí você passa a ter 6 possibilidades. Então aqui suponhamos que você tenha escolhido o 7. Para sua última escolha, que é o número que ficaria ali nas unidades, você teria só 5 possibilidades, porque 5 não pode, o 9 também já foi escolhido, o 4 e o 7 também já foram escolhidos. E aí suponhamos que você escolheu aqui o 3. E aí o que o princípio, turma, né, multiplicativo, fala? Que quando você vai, né, multiplicar dois números, em determinados momentos, eles têm essa função de contar possibilidades, beleza? Então, nesse caso, quando eu multiplico aqui, eu estou contando possibilidades, que são 5 vezes 6, vezes 7, vezes 8. E aí tem algo mais legal, que é quando você faz esse exemplo, você está fazendo para todos os números que começam com 5. E isso vai acontecer 9 vezes, concorda? Então, esse 9 aqui tem até esse caráter, porque se ela é a primeira escolha, então significa que isso que aconteceu, esse 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, isso vai acontecer 9 vezes, ou tem possibilidade de acontecer 9 vezes. Então, quando você multiplica por 9 aqui, é como se você somasse 9 vezes todas as possibilidades que você conquistou. E essa, né, é uma das primeiras formas que você tem de resolver um problema assim, beleza? Que muitos fazem até, né, esses tracinhos, tem 5 algarismos, você coloca 5 números, você teria 9 possibilidades, 8, 7, 6, 5, né? Porque ao multiplicar isso aqui tudo, ficaria o seguinte, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. 9 vezes 8, turma, 72. 7 vezes 6, 42. Isso tudo vezes 5. Vamos fazer tudo aqui, tá, pessoal? Até porque é um pedido aí de várias pessoas que assistem o vídeo. Fala que, eu tenho calculador. Outros já falam, não, podia ter calculado também. Então, vamos calcular. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 7, 28. Beleza? E aí nós vamos ter o seguinte, 4. 8 mais 4, 12. Nós transformamos aqui, agrupamos, melhor dizendo. E aí nós temos 8 mais 1, 9, com mais um 10. De novo, outro agrupamento. E 2 mais 1, 3.
Então, nós chegamos que esse valor aqui, ó, dessa multiplicação é 3.024 vezes 5. Deixei o 5 por final, turma, porque é uma conta mais de boa para fazer, né? Tenho certeza que a maioria tem mais familiaridade com os múltiplos do 5. Então, aqui multiplicado por 5, 5 vezes 4, 20, agrupamento, 5 vezes 2, 10, né? Com outro agrupamento ali, 5 vezes 0, 0, com, e 5 vezes 3, 15. Então, nós teríamos 15.120 números possíveis de serem formados com esses 9 algarismos, né, contendo 5 algarismos apenas. Beleza? Agora, contemplando esse modo mais formal, né, da fórmula, da lei que determina, vamos resolver de uma outra maneira. Desculpa aí, tá? O vídeo bolou, cortou um pouco o áudio aqui, mas seguimos. Nesse outro método, que é o mais comum, é o seguinte. Tem uma luta ali, né, gigantesca para você definir se você vai utilizar um arranjo ou uma combinação. Mas a questão toda é, por que que aqui nesse caso a gente vai determinar esse resultado com arranjo? Porque se por um acaso eu utilizasse os algarismos, deixa eu escolher aqui, nós temos aqui o 1 como possibilidade, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a gente tem 9 possibilidades. Aí por um acaso, a gente vai usar o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, beleza? Eu posso formar o número 13.579. E se eu utilizar esses mesmos algarismos e inverter aqui a posição simplesmente desse aqui, ó, do 3 e do 1, vocês concordam comigo que isso aqui já é um outro número, né? Então tem que ser contado como uma possibilidade a mais? E é nesse momento que vem a questão da diferença entre a combinação e o arranjo, nesse exemplo, tá, turma? Porque aí eu vou precisar de um arranjo, já que ele, né, é aquela mesma dica de sempre que o pessoal fala, a ordem importa. Nesse caso, turma, a ordem dos elementos importa. Porque se eu alterar, é um valor a mais, é uma situação a mais que a gente vai calcular, beleza? Então, se essa ordem não importasse, né, se essa troca, né, se essa permutação não importasse, a gente faria uma combinação, ou resolveria utilizando a combinação. Mas nesse caso, né, e aí como nós temos a fórmula, ela diz o seguinte, que tem um número n de elementos, no caso são o n é igual a 9, que vai ser organizado, né, aqui usei o k, mas às vezes o pessoal usa o p, de 5 em 5. É simples assim. Então nós temos 9 elementos que vão ser organizados de 5 a 5. Deixa eu mudar a cor aqui só para vocês entenderem. Então aqui nós temos o arranjo, aí de vermelho a quantidade, ó. Então nós temos, deixa eu até apagar aqui esse igual, para fazer a anotação certinho. São 9 elementos que vão ser organizados 5 a 5. Essa caneta, essa cor amarela ficou terrível, turma. 5 a 5, beleza? Então aqui nós temos o seguinte, o n fatorial, no caso é o 9 fatorial, ó, 9 fatorial sobre 9 menos, e aí vou pôr de azul aqui para vocês entenderem, menos 5. Isso tudo fatorial. Beleza? Deixa eu só consertar isso aqui, turma, ficou muito ruim. Então, quando eu utilizo a fórmula, eu posso sim, né, pegar todos os macetes, entender uma lógica ali que resolva a conta, como que eu sei para descobrir, mas você entender o porquê é melhor, turma, é bem melhor, tá? Então, aqui nós teríamos 9 fatorial sobre 9 menos 5, 4 fatorial. E aí, mesmo sabendo que a maioria de vocês que estão assistindo já sabem, 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, se nós multiplicássemos aqui, nós encontraríamos o mesmo valor e dividindo o valor igual seria 1. Por isso que normalmente a gente simplesmente simplifica. E quando você simplificar isso ali, vai sobrar um 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que é exatamente o valor que nós encontramos no primeiro modo de resolver, beleza? Então aqui multiplicando, a gente já sabe que é 15.000
120, igual na outra atividade, e nós conseguimos chegar até a resposta correta com duas estratégias diferentes. Espero ter ajudado. Desculpa aí o áudio está um pouco baixo hoje, mas até a próxima.